O top 5 nada mais é do que os melhores filmes, ou pelo menos os filmes que o Miguel selecionou, acerca de um tema específico. Só que são temas diferentes. Não é só Sim. assim, diz aí os seus 5 filmes favoritos. Não é tipo, Filmes. filme favorito de ação. Todo mundo Não, fala isso. Não, tem que ser não. diferente, né, pô? E qual é a parada aqui? Eu peguei uma review sua no Letterboxd, uma review de 12 Homens e uma Sentença, que eu não sei se vai estar Uhum. na sua lista, e aí você vai me dizer já já. Inclusive, todos os filmes aqui são surpresa, eu não perguntei ainda pra ele qual é os filmes que ele selecionou, quais são os filmes que ele selecionou. E o top 5 é top 5 melhores filmes de velho conversando da história do cinema. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Isso é bom demais. O velho conversando é muito interessante, né? Porque o que acontece? Por ser velho, ele não pode se utilizar de toda a fisicalidade que ele já teve, né? Que outrora teve. Então, porque senão ele vai quebrar a bacia, qualquer coisa dessa. Então, o velho, no final das contas, o grande poder dele, a grande ferramenta dele é a conversa, né? O papo. Porque ele já viveu muito. Então ele já enganou muita gente. Então é filme de velho conversando. E isso é demais, né? Pois é. Então, o grande feito, o grande superpoder se fosse fazer um filme de super-herói de velho, seria o super diálogo. Super diálogo, exatamente. E assim, ó, eu já vou deixar bem claro que na minha lista de 5 filmes de velho conversando, eu retirei alguns exemplos, e eu já vou dar um deles aqui, que é Blade Runner, porque ele tem jovens conversando também, não só velhos, né? Não jovens, né? Porque o Harrison Ford naquela época devia ter o quê? Uns seus 38 anos? Ele não era uma criança, né? Mas ele não serve pra velho, né? O velho, pra mim, ele tá operando ali a partir dos 60. Então, é tipo o teste de Bechdel pra velhos. Exatamente. A gente vai testar aqui, inclusive os filmes que eu tô falando, eu quero que o Felipe Leão, que é um leão das críticas, possa falar se o que eu tô colocando aqui faz sentido ou não, porque pode ser que ele diga, não, amiga, infelizmente isso aí que tu tá gostando é uma merda, entendeu? E aí é aquela velha história, sustente seu gosto, né? Sustente imediatamente. Então me diz aí o seu Total. primeiro. Cara, o primeiro é o que já abre aí, né, o que tu chamou atenção, né, que é o 12 Homens e uma Sentença. Nesse filme tem jovens conversando, sim, mas o velho, ele é muito mais importante pra trama, né? E ele é um filme essencialmente de conversa, que se dá todo num mesmo local. E a gente poderia pensar, isso aqui vai ficar chato uma hora ou outra, né? Mas cada ponto que é levantado na trama pra prosseguir ali o caso, te gera interesse, te gera aquela parada de como é que eles vão escapar disso, ou como é que eles vão aceitar essa desculpa ou não. Então, cara, mesmo sendo um filme assim, todo no mesmo local, mesma locação, com poucos personagens, ele me cativa muito e é um filme que eu vou vendo assim a cada tempo que passa e ele melhora, sabe? É um filme que vai melhorando a cada reassistida. É um filme que podia cair de forma muito fácil numa espécie de cinema teatral, né? E não vai. Uhum. Porque é isso, Inclusive, os anos 50 tem bastante filme mais, uma pegada mais teatral, né? Só que o 12 Homens e uma Sentença, ele é um pouco diferente disso, ele é um pouco mais cru, né? Sim. Ele consegue levar pra essa linguagem cinematográfica, apesar de estar ali num mesmo ambiente, que é uma sala de fundos dentro de um tribunal, só que a câmera ela passeia por esse cenário de maneira muito única, né? O Uhum. Clint ele tenta fazer isso também agora no Jurado número 2, de maneira bastante eficaz também, nas cenas que são dentro ali daquela mesma salinha, que é claramente inspiração do Clint pra fazer Jurado número 2, né? Inclusive, eu gostei muito do Jurado número 2, que a referência é clara, né? Mas aí, pra mim, o 12 Homens e uma Sentença acerta mais, principalmente nessa questão, tipo, de como se gera embate entre os personagens, sabe? Sim. Por que um tem uma visão de mundo? Por que o Henry Fonda pensa tal coisa? Por que o outro pensa outra? E aí eles têm embates naturais que não me parecem forçados. E o Jurado número 2 tem alguns diálogos que me parecem, tipo assim, precisa ter um embate, precisa ter uma discussão sobre um tema. Então eles meio que puxam uma discussão a troco de nada, sabe? Na minha percepção.
Eu acho que a grande diferença do jurado número 2 pro 12 anos uma sentença é que, assim, o jurado número 2 ele parte da premissa de alguma coisa escondida, né? Uhum. O jurado número 2, o 12 anos uma sentença é diferente, é uma parada de julgar o que é o certo, o que é o errado ali, e Sim. no jurado número 2 existe a dúvida sobre o que é a verdade. Será que a verdade é justa? Mesmo a gente Uhum. sabendo Então, que o cara é culpado, é justo que ele pode... seja culpado, tá ligado? Sim, e é por isso que pra mim o 12 anos e uma sentença, ele é diferente do jurado número 2. O jurado número 2 ele acerta mais quando ele tenta ser menos parecido com Isso, 12 sim. anos e uma sentença. Que é tipo naquela cena onde a personagem da Toni Collette vai conversar com um velhinho que presenciou, né? E ele dá o relato dele, e aí no final das contas tu percebe que ele não tem tanta confiança no que ele tá falando, e que ele era um cara um pouco sozinho, né? Que pela primeira vez alguém tava olhando pra ele, que ele tava sendo importante. Então eu acho que essa cena original do jurado número 2 que não tem algo assim parecido no 12 anos de uma sentença, ele sobressai, né? Porque ele conta algo diferente. Perfeito, perfeito. Manda, segundo filme. Vamos lá pro segundo filme aqui, Estivermos temos conversando. ele... Cara, é chovendo molhado, né? Mas infelizmente eu vou ter que fazer esse crime aqui, tá? Poderoso Chefão, tá? Boa. Filme de máfia, tem ação, mas essencialmente a maior parte do filme são velhos conversando a respeito do crime, honra, família e mais um monte de coisa, né? E eu gosto de como esse filme ele brinca com esse conceito, tipo, o que é honrado, o que a família deveria fazer, como é que um homem se porta, mas no final das contas a gente vai vendo como cada personagem ali é um pouco hipócrita, né? Tipo, o Don Corleone, ele é o cara que não se mete com drogas e tal. Ele, não, isso aqui eu não me meto. Mas ele faz mais um monte de crimes que também são bem condenáveis, né? E depois como é que isso vai respingar em cima do Michael Corleone também. Porque é um filme que consegue traduzir muito bem essa ideia de uma moral do crime, Uhum. né? Quanto até mesmo dentro dessa ótica do crime, é, da máfia, existe uma moral até mesmo religiosa que essa galera tem que seguir, costumes muito bem estabelecidos. E, enfim, é uma questão que parece beirar uma hipocrisia, mas ao mesmo tempo dita uma ordem muito particular daquele mundo. É foda, é É, foda. e eles, por serem italianos, né, tem toda essa parada romana, antiga da religião, católico e tal, uma honra. Tem toda essa parada intrínseca ao italiano, a origem do povo, né? Porra, eu acho genial o jeito que é tratado. Inclusive o Sopranos, que faz muita referência a filmes de máfia, essencialmente Poderoso Chefão também, ele tem momentos onde o Tony, ele se imagina como um romano, né? Como um romano, e o que ele tá fazendo é honrado, é correto, ele tem... tipo assim, ele é um criminoso, mas ele não é um criminoso como um gangster qualquer, entendeu? Sim, Como um ladrão. Não, ele tem uma honra elevada. E eu acho meio doido isso, né? Porque trabalha muito com a psique, né? sim, total. Mas esse é o filme de máfia favorito? Cara, eu acho que é. Ao mesmo tempo que eu gosto muito dos Bons Companheiros também. Mas tu gosta mais do Puta, 1 ou do 2? Cara, eu gosto mais do 1. É. Eu não É, consigo decidir, cara. Então, eu já tive essa batalha aí com todo mundo que eu conheço que gosta do filme, mas eu acho que depois de tantas discussões eu cheguei à conclusão de que eu acho um melhor, assim. O 2 ele é excelente também, os dois pra mim é 10 de 10, não tem, mas a minha obra favorita de máfia é Sopranos, como um todo, Sim. né? Mas Pô. eu acho que filme é Poderoso Chefão. Cara, é porque assim, com relação ao Poderoso Chefão, eu fico muito numa briga. Quando me perguntam isso, às vezes eu falo que é o 2, às vezes eu falo que é o 1. E aí, assim, Uhum, o 2 me pega muito por conta do De Niro, mas aí eu lembro que o 1 tem o Marlon Brando, tá ligado? Então, assim, sim. é uma É, parada meio difícil de decidir. Mas no 2 também tem toda essa estrutura dessa montagem paralela também, da história, que também funciona muito bem. Então, é difícil selecionar entre os dois. Mas eu ainda gosto é. mais do Era Uma Vez na América. Ah, filmaço também, é verdade. Muito bom. E aí tem o De Niro inteiro, né? Que aí é o De Niro Pô, mas inteiro. agora tu falou, cara, talvez o 2, mano. É que o 2 é muito foda, né? O 2 tem uns momentos inacreditáveis, cara. Quando Sim. o Marco Corleone beija o Fredo lá, né, cara? Puta, aquela cena, o beijo da morte, puta, que É negócio muito foda. maravilhoso. Muito foda. Eu não sei. Agora tu me pegou em mais menções, talvez eu mude de ideia de novo, tá? Dito isso, o terceiro também é muito legal. Mas assim, É. é porque o 1 e o E o 2 é. terceiro fala bastante aquilo que eu comentei sobre a religião, né? Aí o terceiro ele inteiro é sobre a religião.
Pois é. Mas eu gosto muito do terceiro também. Eu acho injustiçado o terceiro, a galera meio que leva o filme meio que pra merda, injustamente, mas eu acho um baita filme. A galera tá falando aqui também sobre o do Fogo contra Fogo, do Michael Mann, que é puta que pariu. Baita filme de máfia. Mas não estamos falando de Hit, filme né? de máfia, né? Diga-se de passagem. Não, é filme de velho conversando. E o Hit, na época que foi lançado, eles não São eram jovens. tão velhos, né? Eram É. jovens. Pois é. Então vamos pro terceiro? Terceiro aqui que eu tenho é Pontes de Madison. Filme do Porra! Clint Eastwood, Aí, Clint. né? E aí o papai Clint brilha, né? Isso aqui não tem o que falar. Esse filme aqui é top filme pra chorar. Não, Porque total. tem toda uma questão sobre... Cara, esse filme ele é muito foda. Ele é genial. Porque ele fala sobre romance, mas ele também fala sobre certo e errado. Com atuações inacreditáveis. E mesma coisa que eu comentei antes sobre 12 Homens e uma Sentença. Ele é um filme que tem poucas locações, né? Ele não precisa de muito pra te contar. Às vezes é um olhar, às vezes é uma história. Quando o personagem da Meryl Streep começa a contar sobre o passado dela, como é que ela eventualmente foi casar, tu entende ela inteira, tu entende por que ela faz o que ela faz. E mesmo que seja moralmente condenável, tipo, tu fala, mas é porque ela era casada e tudo mais. O texto te convence Sim. da motivação dela, né? É essa capacidade no melodrama e, sobretudo, dos bons melodramas de te fazer torcer pela traição, né? Exatamente. Porque tu. Em primeiro. Cara, olha que engraçado, né? Ele lembra um pouco até filme de máfia, né? E filme de crime como um todo, porque é moralmente condenável se cometer um crime e tu ser um criminoso, convicto disso. Assim como é moralmente condenável uma traição. Só que o filme é bom quando ele te convence que, mesmo sendo errado, tu entende por que estão fazendo tal coisa, né? Pois é. E aqui, no caso do Ponte de Madison, o Clint, ele não é sacana. Porque se tu pega, por exemplo, o Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, baita filme de melodrama também, que a gente também torce pela traição, que nesse caso nunca chega. Mas, no Amor à Flor da Pele, o Wong Kar-wai, ele é sacana, porque ele não mostra o parceiro dos dois. O parceiro do rapaz e da moça que supostamente iriam trair nunca aparecem. Então, os companheiros não têm rosto. Então tu não tem como se sentir puto porque eles vão trair. Porque não tem rosto. Mas aqui não, aqui o Clint Eastwood faz a gente ter essa contradição dentro da gente, tá ligado? Porque a gente sabe que ela tem uma família estruturada, com filhos, etc. E ao mesmo tempo em que ela tem essa família, ele faz a gente se pôr nessa contradição de tipo, caralho, é a aventura da vida dela, tá ligado? Sim. O Amor da Flor da Pele é um filme até mais sexual, eu diria, do Bem que erótico, o Ponto né? de Madison. Porque ele te faz acreditar que o sexo vai acontecer a qualquer momento. Sim. E que ele vai ser muito tesudo, né? E o Ponto de Madison, ele é mais drama, né? Porque, tipo assim, acontece e ele é justamente sobre não poder acontecer mais, né? Sobre Exatamente. o final dessa cena. E pra mim, a cena é que o Clint Eastwood tá no carro e começa a chover. E ele se imagina saindo do carro e tal. Nossa, aquilo ali é inacreditável, cara. É o amor fadado a acabar, né? É Aquela bem parada. trágico o negócio. O amor pela pele é o contrário, é o amor que não pode se confirmar. O Ponce Madison é um amor fadado a acabar. Ele tem uma duração específica. O engraçado que, tipo, Amor Flor da Pele é tipo um arif do Pontes de Madison, né? Tipo, o que aconteceria se tal coisa, né? Pois é. E a cena da chuva que você trouxe é maravilhosa, né? Porque é isso. É uma cena que tá a Meryl Streep e o marido dela no carro. E o Clint tá E no o marido carro da dela, frente. tipo assim, o marido dela não é um filho da puta, tá ligado? Não, é Porque, isso. tipo assim, Isso que é foda. o Clint Eastwood podia fazer isso pra te convencer. Não, tu entenda, ela vai isso. fazer isso porque o marido dela é um escroto e tal. Não, o cara é mó gente fina, Pois é. cara de boaça, tá ligado? Pois é, por isso que eu falei do Amor à Flor da Pele, porque o Wong Kar-wai não mostra os caras. E quando tu não mostra, tu não tem como sentir empatia. O Clint bota o cara ali do lado e o cara é super tranquilo. Ele não é filho da puta, mas também não é, sabe? Ele é um cara que tá fazendo a família ali, tá de boa, tá ligado? Só seguindo a vida dele. E aí, a cena chave do filme é ela no carro junto com o marido. E aí toda a contradição na cena é justamente essa. É o Clint colocando a gente dentro desse dilema dela. Ou ela abre a porta e vai viver a aventura, ou ela segue nessa vida conservadora, Nossa, é sonho verdade. americano. Tem toda aquela cena dela botando a mão ali Mão no na trinco, ali, maçaneta. quase abrindo e tal. E fala, caralho, mano. É verdade, esse filme é muito foda, cara. Muito foda mesmo. muito Inclusive, foda. eu tava falando sobre Amor à Flor da Pele, tá? Não entra porque não é velho, né? Mas ele é, tipo assim, a versão brasileira dessa história é o Davi Brito no BBB, né? Porque ele entrou noivo, né? E aí
todas as tentações do mundo foram em cima dele, a gente torcia pela traição, mas ela não aconteceu, né? Pois é. Maravilhoso. Davi Brito igual as pontes de Madison. Maravilhoso. É, Essa é pau a a pau, melhor né? definição. Melhor definição. Big Brother é arte, né? Quer dizer, Big Brother é arte. as últimas edições aí, não, nem tanto. Não, essa última eu nem sei o que aconteceu. Não faço a Esse mínima tempo eu ideia. descobri que tava rolando ainda, né? Pra mim já tinha acabado. Não, acabou já. E a parada é que eu não sabia que tinha acabado. Pois é, ninguém se importa, né, cara? Como é que pode? Essa edição foi muito ferrada, né? Credo. Puta que pariu. Eu assisti umas 3, 4 semanas, aí eu meio que abandonei. Porque começa essas porra de torcidinha, Uhum. e aí começa a cagar a porra toda. E aí, essa semana eu tava assim no carro, indo lá pros desencontros, passando as coisas, eu vi, vencedora do BBB. Acabou? Não fazia a menor ideia que tinha acabado. Pois é, eu achei. Quando eu vi semana retrasada, ou antes, eu não lembro quando é que foi, eu achei que a Graciane tava ainda, mas ela saiu faz um tempão, né? Acho que todo mundo já saiu, inclusive. Acabou, né? Quarto filme. Quarto filme, temos aqui um que eu vi recentemente, viu? É um dos clássicos do cinema, um dos mais bem avaliados, se não o mais bem avaliado do Letterboxd, que é Harakiri. Tá? Porra! Nunca tinha assistido Harakiri, sempre vi o pessoal comentando e tal. Já tinha visto Sete Samurais, já tinha visto os grandes clássicos do Kurosawa, mas o Harakiri, que não é do Kurosawa, eu fiquei assim, cara, esse aqui eu não sei se eu vou assistir, talvez não é tudo isso. Eu assisti e puta que pariu, que filmaço, cara. Que É muito esse massa. aqui, ele até tem outras coisas, ele até dá um contexto sobre a história do protagonista, por que ele tá ali e tal, mas ele é um filme de um velho conversando. É isso, Sim. ele tá ali numa posição completamente. Ele é uma vítima daquela situação, né? Sim. E ele tá falando com os caras, contando como é que ele chegou até ali. Filmaço. É um filme de contador de história, é filme de velho, literalmente, né? É o cara, basicamente, assim, um cara que sofreu uma injustiça num determinado momento histórico e ele vai meio que pro dono da parada, do clã, eu esqueci o nome que se dá pra parada, e ele senta na frente dele, começa a contar toda a história e no motivo pelo qual ele quer cometer harakiri. E é isso, ele Uhum. vai contando a história. E é um filme muito Cara, diferente, né? Porque pra quem viu o Kurosawa é um diretor muito mais clássico. Harakiri é um filme muito mais moderno, né? Até pela montagem, de ficar fazendo os flashbacks, indo e voltando, contando a história junto. E aí depois aquele embate final que é maravilhoso. Cara, eu acho esse filme inacreditável. Ainda mais por esse embate final. Porque ele é um filme que ele te ganha muito no que o velho tá contando, né? Ele tá ali contando tudo, tu vai comprando a história dele, tu vai entendendo. E aí quando ele começa a falar que ele começou a ir atrás de todo mundo que participou daquela injustiça, né? Sim. Aí tu, opa, esse velho aqui não é só um velho qualquer, não. E aí quando tem a grande cena final, cara, ela é tão catártica assim que tu não imagina que vai rolar esse nível de porradaria, né? Porque tu acha, pô, o filme vai terminar no papo. Ele começou no papo, vai terminar no papo. Que nada, cara. É uma loucura do caramba, assim. Sim. Uma matança generalizada. Pô, eu fiquei de cara. Não imaginava que esse filme era tão bom assim. Harakiri é muito foda. Masaki Kobayashi, o diretor. Ele tem um outro filme também, se você gostou muito desse filme, tem um outro filme dele chamado Rebelião Samurai, que é muito Vamos ver foda. aqui. Também é um filme com uma baita coreografia, com uma cena final de Rebelião embate. Samurai. Rebelião Deixa eu botar Samurai, aqui. do Masaki Kobayashi. Puta filme, puta filme. É Rebelião. Só tá Rebelião aqui no Mas IMDb. porque em alguns vai ser só Rebelião também. E também tem o nome de Rebelião Satsuma. Não sei se é o mesmo. Não pode ser que seja. Bom, Não mas eu sei. já deixei salvo aqui. Boa, Cara, assiste. eu tava nessa pira de ver filme de samurai. Eu comecei a ver vários recentemente. Então, bom saber que tem mais um pra eu colocar na lista. Boa. Tu já viu Han, né? Já. É lindo, 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 lindo. Caraca, velho. Lindíssimo. Inclusive, o Marcelo que grava lá com a gente é um doce, não. O filme que ele mais gosta, assim. Ele sempre fala de Han. É o meu filme favorito. Eu acho muito doido esse lance da cor do Han, né? Tipo, curioso, né? O Kurosawa trabalhou durante anos com filme preto e branco, aí quando ele tem acesso às cores, ele fala, quer saber? Eu tenho cor, então toma a cor da tua cara. Pois É é. a cor de tudo. E não é aquela parada de ficar usando corzinha pra... vermelho é isso, azul é isso. Não, é uma parada pra gerar movimento pra imagem mesmo, tá ligado? Os exércitos se entrecruzando. E aí você vai entendendo aquela dinâmica. Não é uma coisa meio uniforme, todo mundo do mesmo jeito, só se batendo. É muito foda.
É muito foda. Eu vou assistir, assim como outros eu tenho na minha lista aqui. Eu tenho um site que eu compro os filmes, não sei se tá ligado. Uhum. Que é comprado, sabe? Os Sim, filmes, às vezes, que o cara não encontra em lugar nenhum, daí eu compro. Eu sempre gosto de dicas novas pra poder fazer a aquisição dos filmes, né? sim. Vamos pro quinto filme? Bora pro quinto filme. Mais um filme que não é americano aqui, Druk, do Thomas Vinterberg. Eu não assisti Já esse assistiu ainda. esse? Ainda não. Não assistiu? Não. Cara, esse filme, ele nem é tão velho assim. A galera é velha, mas não é tão velha. Mas é uns professores e tal que eles têm eles bebem muito e eles começam a discutir sobre como a bebida deixa todo mundo mais feliz. E aí eles chegam à conclusão de que eles deveriam beber e trabalhar. E testando, sabe? Cada vez bebe um pouquinho mais e vê até onde vai o limite. E como isso pode fazer eles ficarem mais felizes e prosperar no trabalho deles. Só que daí, depois disso aí, vai rolar toda uma treta sobre problemas psicológicos, depressão e tudo mais, e como a amizade é uma coisa na infância e ela vira outra na fase adulta. Ele fala sobre várias coisas. E o Thomas Vinterberg, que é o cara que já dirigiu A Caça antes, né? Sim, sim. Pô, eu acho a visão dele sobre as pessoas, sobre a humanidade, muito foda. Porque é aquilo, sabe? Os caras estão bebendo pra caramba, tá ligado? O lance deles é beber. Então tem um monte de cara alcoólatra ali. E isso é moralmente condenável, né? Pô, o cara beber, o cara ser viciado. Mas ele não fica fazendo juízo de valor em cima disso, Sim. sabe? Tipo, nossa, como beber é errado, como usar drogas é errado. Não, ele fala sobre as pessoas sendo pessoas, sabe? Sim. Esse é o filme. Ele ganhou o Oscar, não foi? Filme estrangeiro? Ganhou? Não sei. Eu acho Deixa que eu ver ganhou aqui. o Oscar de filme estrangeiro. Foi na época, inclusive, Ganhou. que o Winterberg perdeu a filha dele. Foi uma parada assim. Uhum. E aí ele fez esse filme meio que em memória da filha dele. Foi uma parada assim, eu esqueci, mas eu não vi o filme. Mas a caça eu, Eu gosto lembro pra que, caralho. cara, sabe que a gente E teve a Festa em oportunidade Família de falar também é com muito foda. Esse é foda pra caramba, não sei se não é melhor ainda, tá? Mas É. é que o Druk tem mais velhos falando, né? Sim. Mas a gente teve a oportunidade de conversar com o Thomas Vinterberg na época Foda. do Druk e tal. E aí a gente conversou lá, sei lá, 5 minutinhos e tal. Mas foi bem massa, porque ele tem uma visão diferente, assim, de cinema, né? Não é uma parada tão corriqueira. Claro que o cinema dele, em alguns momentos, pode lembrar um pouco o cinema americano, mas eu acho que, ainda assim, ele tem, assim, um tratamento humano que não é muito comum de se ver num filme americano, sabe? Sim, sim. Não, foda. Foda pra caralho. Tu não viu Então, ainda, então esse eu indico bastante que tu veja, tá? O resto tu viu dos que eu comentei, né? não, os outros eu vi. Só falta esse aí pra ver. Então tá aí. Vou já anotar na minha listinha. Já vou botar no meu watchlist do Letterboxd pra assistir. Com certeza. E tem também o pessoal tá falando que tu gosta muito de Amélie Poulain, é verdade Ah, isso? não, isso é mentira. Isso aí é difamação completa à minha pessoa. Não Cara, eu dá, detesto Amélie Poulain também. Ah, Puta obrigado, merda. Miguel. Puta que pariu. Nossa, eu nunca entendi, cara. Nunca entendi o Não amor dá por pra esse filme. entender. Nunca, nunca. Não A dá pra galera entender. falava assim, eu fui ver e falei, caralho, mano, da onde isso? Que E, porra é essa? e se criou uma geração de jovens Amélie Poulain que são insuportáveis. E ele é um Não filme. tem por personagem algum mais motivo- insuportável na história do cinema que essa mulher. Ela é chata, né? Ela é Chata muito pra boné. chata. Por que alguém ia querer ser amigo dela, cara? Ela é insuportável. Não tem como. Não tem como ser É, amigo dela. mas Aí, todo mundo ama, né? não- Esse é o filme do cinéfilo, né? Do cinéfilo Caralho. jovem, pelo menos, né? Pois é, cara. Pois é. E aí, assim, eu não sei se você viu esse vídeo do Álvaro Borba sobre a Amélie Poulain. Não vi. Não Cara, vi. assiste esse vídeo. Cara, eu preciso dizer, eu adoro o Álvaro, tá? Eu adoro o Álvaro Uhum. Borba, lá do Meteoro, pá. Só que ele fez um vídeo meio que ironizando, mas falando de alguma maneira a verdade também, de como a Amélie Poulain te ensina a ser alfa. Não, peraí. O nome do vídeo é Amélie Poulain vai fazer de você um homem? Exatamente isso. Ah, não. Nossa. Não, assim, ele faz. Ele, Nossa. calma, vamos lá. Ele fala no deboche. Ele fala Ah, bom! Ufa, eu achei que ele tava falando sério. Não, então, calma, porque tem camadas esse vídeo. Esse que é o grande barato desse vídeo, porque tem camadas. Ele usa a Amélie Poulain como uma ironia pra essa galera meio red pill das ideias. Mas ele Sim. verdadeiramente tenta pegar as nuances do filme pra falar o que é ser homem. Entendi. Só assistindo pra Ok. você ver o vídeo. Não, eu vou ter que ver, porque o último vídeo que eu vi dele foi ele muito triste, falando sobre tudo que aconteceu na vida dele pós um término, né? E esse vídeo foi bem triste, na verdade, assistir dele. Mas tudo bem, né? Acontece, né? Na vida de todo mundo. Sim, sim, total.
Mas assim, eu preciso dizer mais uma vez assim, adoro o Álvaro, de verdade. Mas esse vídeo me tirou boas risadas. Não, assim, o Amélie Poulain, eu acho que até tem alguma coisa ali magética, talvez, que marca muito pela figura da Amélie Poulain e algumas cenas que o filme tem, mas eu digo que eu não consigo entender o amor por ele, sabe? Porque, assim, eu não gosto do filme, eu acho ele um filme fraco, mas, sabe, não tem algo nele que eu falo assim, entendi porque que gostaram tanto, entendeu? Tipo um Substância da Vida, eu não sou o maior fã do filme, mas eu consigo entender porque que gostaram tanto, entendeu? Sim. Ah, Mas cara, o Amélie assim, Poulain não. é porque o Amélie Poulain, ele meio que. Não é que ele criou, mas ele popularizou um estilinho meio Wes Anderson da vida, Sim, sabe? rapidinho, assim, né? Trocando cena e Rapidinho, coisa, né? mas não só rapidinho, mas controladinho também, tudo no seu lugarzinho, sabe? Esse negócio de estar Uhum. centralizadozinho, que nem o Wes Anderson faz, uma imagem mais cupcake, que meio que se popularizou na galera, como se essa Candy estilização. Color. Pois é. Essa estilizaçãozinha, ela é diferente do que Hollywood faz, logo é bom. Não tem como, cara. Primeiro que assim, eu me irrito profundamente com o Wes Anderson hoje em dia. Já tive Mas também não tem momentos. como, né, cara? Não tem como não se irritar com o cara. Ele virou uma Cara, caricatura de si mesmo, né, velho? não dá, cara, não dá. E o Amélie Poulain é o Wes Anderson da França, tá ligado? Entendi. Cara, sabe que eu vou rever esse filme do Amélie Poulain? Porque Boa tem. Talvez eu sorte. tenha tratado animal demais, eu não sei. Talvez eu esteja sendo injusto. Não sei. Vou tentar ver de novo. Boa sorte. De verdade. Obrigado.